E no vídeo de hoje eu venho compartilhar com você tudo sobre os livros que eu li durante o mês de março. Mas é claro que antes de começar a compartilhar todos os detalhes em relação a cada uma dessas leituras, eu preciso te lembrar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha se você gosta do estilo de conteúdo e também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora, se você quiser acompanhar mais no meu dia a dia, coisas pontuais que eu não consigo compartilhar muito por aqui, você pode me seguir lá no Insta, porque lá eu estou publicando esse tipo de conteúdo, principalmente agora que eu estou trabalhando 100% de casa. Então vamos começar pela minha primeira leitura do mês de março, que foi do livro A Promessa das Terras Altas. Esse é o terceiro livro de uma série lançada pela editora Arqueiro aqui no Brasil. Gostei muito do primeiro livro, fiquei um pouco decepcionada com o segundo e tinha expectativas, eu diria, medianas para esse terceiro livro da série. Aqui nós começamos a nossa jornada com a protagonista na Escócia em 1444. O nome dela é Bethia e a cena assim dos primeiros capítulos é quando ela está no enterro da sua irmã, que ela está segurando seu sobrinho nos braços e pensando como aquilo foi acontecer com a irmã dela. E aí, durante esse processo do enterro, do velório, quando ela chega no castelo e ela vai receber as refeições ali, né, os jantares, ela percebe que quando o cachorro come as refeições, uma das que foram servidas, ele acaba falecendo. E aí ela vê que a comida está completamente envenenada. E aí ela começa a pensar o que realmente está acontecendo e que a morte da irmã dela foi extremamente suspeita, sendo que alguns meses antes o marido da irmã dela tinha falecido também. Diante dessas suspeitas, ela decide fugir do castelo na calada da noite para salvar a vida desse bebê, porque o que ela percebe é o seguinte: esse bebê é o único herdeiro da fortuna de toda a família ali, da irmã dela e do marido da irmã dela, que já faleceram. E no passado, outros parentes ali do marido da irmã dela começaram a falecer também de causas muito suspeitas e estranhas. E aí ela acaba percebendo que o William, que é um dos parentes do marido da irmã dela, assim, olha só a confusão, um verdadeiro caso de família. Ela nota que o William e seus dois filhos vão fazer de tudo para eliminar a ameaça principal de toda essa fortuna, que é o bebê. E o que acontece é que se ele morrer, toda a fortuna vai passar para as mãos do William e seus dois filhos, ou seja, eles serão muito ricos. Então ela vai fugindo nessa calada da noite, mas é claro que a vida da nossa protagonista não vai ser assim tão simples, porque além dela estar fugindo com o bebê, ela acaba se encontrando com ladrões, e aí ela acaba sendo salva por um cavaleiro estranho, misterioso e, claro, né, muito belo. E ela fica meio desconfiada de por que ele apareceu justo naquele momento para salvar a vida dela. Ou seja, ela aprendeu da pior forma que nenhuma pessoa é confiável e ela começa a desconfiar do porquê que aquela pessoa apareceu, esse cavaleiro, na calada da noite para salvar a vida dela dos ladrões e se ele sabe que o bebê é o único herdeiro dessa fortuna. Então ela acaba desconfiando de diversas coisas e criando diversas teorias na sua cabeça. Do outro lado, nós temos esse protagonista, esse cavaleiro misterioso que tem o nome Eric, e esse é um cavaleiro que ele é praticamente o irmão adotado dos outros dois protagonistas dos livros dessa série, e ele surge nessa história com o principal objetivo de conquistar aquilo que é seu por direito. Então ele sempre foi conhecido pela família, não a família que adotou ele, mas pela outra família como filho bastardo, que ele não tem direito a terras ou fortunas, principalmente pelo fato de que a sua mãe já faleceu, e ele tem muitas semelhanças, assim, características físicas mesmo, com toda a família por parte ali da sua mãe, e ele vem tentando essa batalha à distância ali com a coroa através de cartas, tentando comprovar que realmente ele é aquele herdeiro, aquela pessoa que tem direito a determinadas terras e fortunas também. Ele não tá vendo do lado ali, né, de ser uma pessoa rica, mas de não deixar aquilo para outras pessoas que estão se aproveitando dessas terras, dessa fortuna, deixando seus povos ali na miséria. Então ele vai tentando essa batalha à distância até que ele chega a um ponto em que ele fala: não, eu vou até a coroa provar que sim, eu tenho direito a tudo isso, e também ele vai visitar a família da sua mãe, que até então não respondeu nenhuma das cartas que ele mandou para eles, para mostrar assim: olha, tá vendo todas essas características? Sim, eu sou o filho dela. Ou seja, esse casal protagonista se encontra. De um lado você tem a Bethia, cheia de desconfianças, e do outro você tem ele, que tem um coração muito bom e que está tentando realmente ganhar essa batalha aí com as coisas que devem ser suas por direito mesmo, de herança. E aí você tem eles fazendo um acordo, que ele vai proteger ela e o bebê, e ela vai tentar confiar nele ao longo dessa jornada, porque, por ironia do
destino, eles estão seguindo para o mesmo caminho, então praticamente não será nenhum problema para ele ajudá-la a chegar no destino que ela quer, que é a casa dos pais dela, para que ela consiga uma proteção ali maior em relação a ela e principalmente ao bebê que está sendo ameaçado. E ao longo de todo esse trajeto, nessa jornada, eles estão sendo perseguidos por William, os dois filhos, e também por outras pessoas que ele contratou para que essas pessoas consigam ali matar, assassinar o bebê e ela, e assim eles terão direito a toda a fortuna e a herança deixadas ali pelos pais do bebê. Falando um pouco desse lado das minhas considerações finais. Primeiro ponto é que esse é um livro que segue muito o estilo de narrativa dos dois primeiros livros da série, e acho que é por isso que a leitura acaba se tornando um pouco cansativa, eu diria, porque é sempre a mesma coisa. Você tem uma mocinha que está em perigo e ela acaba encontrando, né, esse cavaleiro, e é tudo muito construído de forma bem similar, ou seja, você tá lendo essa história, mas você sabe que só trocou um pouquinho a descrição da protagonista, a descrição do protagonista, e aí você tem um outro cenário, mas a construção da narrativa é muito similar. Já o segundo ponto é mais positivo, porque aqui você tem a autora trabalhando todas as fragilidades dessa protagonista, que de um lado se mostra uma mulher muito forte, decidida e que fala constantemente que ela conhece, assim, o lado mais obscuro da vida, então que ela não confia em ninguém, ela não sabe realmente o que é felicidade e que não existe essa coisa do amor verdadeiro. Mas do outro lado você vê todo o passado dela, as criações que ela teve, principalmente do lado ali dos pais, que sempre trataram a irmã dela como se estivesse num pedestal, como se fosse uma santa, e ela como se fosse uma empregada. Então ela teve um tratamento muito diferenciado, num ambiente muito tóxico, e que ela não percebeu que estava inserida nesse ambiente até o momento que ela conhece esse cavaleiro, e ela percebe que ela nunca foi tratada de uma forma saudável pelos membros da sua família, que ela sempre foi tratada, na verdade, como uma desconhecida, e que a irmã dela era colocada num pedestal, sendo que ela não era essa santa assim que ela aparentava ser. Mas o que realmente me decepcionou em relação a essa história foi o fato do vilão ter tanto potencial para ser desenvolvido, para ter um papel fundamental nos últimos acontecimentos, em toda aquela correria dos últimos capítulos para chegar no grande desfecho. E foi um desfecho decepcionante. Eu não gosto muito de usar essa palavra quando eu estou avaliando livros, mas foi muito decepcionante. Eu senti que o livro ele foi muito superficial no desenvolvimento dos personagens, no desenvolvimento da história, dos cenários. É um livro que tinha muito potencial para ter uma história muito boa, até mesmo o vilão, mas ele acabou tendo um desfecho que foi assim, nossa, sério mesmo que vocês fizeram isso com ele? Então, de todos os livros dessa série, esse foi o que eu menos gostei. O primeiro continua sendo o meu favorito, o segundo fica naquele lado ali mediano. Se você já leu os demais livros dessa série, acho que vale a pena dar uma chance para esse livro, mas eu não diria que é aquele livro que vai assim, uou, transformar a sua vida como leitor ou leitora, ou até mesmo entrar na sua lista de favoritos. Já minha segunda leitura do mês de março foi do livro Aliança de Casamento. Esse foi um livro que já adianta entrou na minha lista de favoritos, não esperava que fosse encontrar essa história tão legal e abordando assuntos tão importantes que ainda continuam sendo discutidos na nossa sociedade. Então vamos começar falando sobre essa história em que nós temos aqui o nosso casal protagonista se encontrando logo nos primeiros capítulos dentro de um elevador. Então aqui nós temos Alexa, que é uma protagonista que trabalha na prefeitura da cidade. Ela é extremamente importante nesse cenário político, porque ela trabalha ao lado do prefeito. Do outro lado nós temos o Drill, que trabalha como médico em um hospital. Eles se encontram nesse momento inusitado, ficam presos dentro desse elevador, dentro de um hotel de luxo, ou seja, um elevador bem espaçoso, e aí eles acabam compartilhando histórias, o motivo pelo qual eles estão ali, né, naquele hotel de luxo. No caso da Alexa, ela está indo comemorar a promoção da sua irmã, e ele está lá como padrinho do casamento da sua ex-namorada, e também do seu amigo. E aí ele compartilha também que ele foi praticamente, né, jogado de escanteio pela pessoa que iria acompanhar ele ao longo desse casamento, e várias pessoas vão começar a perguntar pra ele por que ele foi sozinho, e também todos os questionamentos em relação a ele estar ali como padrinho do casamento da sua ex-namorada com um dos seus amigos. E durante essa conversa ele tem essa ideia bem inesperada de convidar a Alexa, que foi uma pessoa que ele conheceu há alguns minutos, a ser acompanhante dele ao longo desse processo do casamento, ou seja, fingir que eles têm alguma coisa. E o mais interessante é que a Alexa, dentre todas as suas irmãs, é a pessoa mais certinha, que faz tudo de acordo com as regras, mas ela decide que aquele vai ser um momento da vida dela que ela vai fazer uma coisa que ela jamais esperava que ela fosse aceitar, que é fingir ser acompanhante de um cara que ela conheceu há alguns minutos, presa dentro do elevador. E é exatamente nessa tomada de decisão da protagonista que a
história começa a ser desenvolvida, porque quando chega o momento de ter ali, né, que fingir ser acompanhante dele, ela acaba descobrindo que na verdade ela não vai ter que fingir só ser acompanhante, mas também a namorada dele, o que é algo completamente diferente, porque aí você tem que fingir um relacionamento, não que você tá acompanhando alguém somente em um casamento. E aí ela fica se questionando se será que ela deve continuar com isso, o que ela deve fazer. E o Drew vai lá tentando, né, ajudá-la nesse processo, ela conhecer um pouquinho mais sobre as pessoas, que ela vai conversar, como eles vão passar a história de como eles se conheceram, todo esse relacionamento, né, ser namorada dele. E aí a história vai tendo, assim, uns desdobramentos bem inesperados, com diversos acontecimentos, que acabam levando esse acordo que em teoria seria simples, para apenas 2 dias, para outros patamares. De um lado, a Alexa já sabe que o Drew ele não está procurando um relacionamento sério, e do outro lado, o Drew ele não quer se apaixonar porque ele tem medo de se comprometer com as pessoas, e isso também é uma revelação do motivo pelo qual a namorada dele se tornou ex-namorada e decidiu se casar com um amigo dele. Tem essa revelação bombástica ao longo da história, e aí você conhece um pouco mais sobre esse lado do Drew, que é um lado que tem medo e tem muito receio em relação a ter compromissos mais sérios. E aqui vamos para as minhas considerações finais em relação a esse livro, porque que ele entrou na minha lista de favoritos. Esse é aquele tipo de livro que quando você começa a leitura dele, você pensa, ah, vai ser mais uma comédia romântica, um livro, né, meio clichê, que as pessoas se encontram ali no elevador e acabam levando esse relacionamento mais para outros níveis, e aí no fim do dia você tem aquele felizes para sempre nos últimos capítulos. Aqui você tem uma história que traz muito as questões raciais, porque você vê a Alexia mostrando para o Drew como ele é privilegiado e como ele está inserido num ambiente cheio de pessoas privilegiadas. Quando ela faz a pergunta para ele, quando ela vai atender o primeiro ali evento em relação a esse casamento, e ela pergunta assim: quantas pessoas com a minha cor de pele estarão nessa festa? Porque praticamente todos os amigos dele são médicos e pessoas brancas. Ele começa a perceber que sim, ele está inserido nesse ambiente privilegiado. Mas a Alexia, por trabalhar na política, ela já lidou com diversas questões que levantaram muito esse ponto da cor da sua pele, então ela sabe exatamente como lidar com esse tipo de preconceito, principalmente em ambientes em que você só tem ali pessoas brancas ou pessoas muito privilegiadas na sociedade ou que não entendem que tem esse privilégio. E a autora tratou isso ao longo da história de uma forma tão leve, de uma forma assim que ela foi inserindo todo esse conhecimento da nossa protagonista ao longo do desenvolvimento do relacionamento dela com o Drew, que até então era só um acordo, e acaba, né, sendo desenvolvido ao longo de cada capítulo. E a Alexia é o tipo de protagonista que também quer mudar a vida de outras pessoas através da política, então mostra um outro lado da política que é um lado positivo, que se as pessoas trabalhassem realmente em prol da sociedade, teríamos vários benefícios e resultados aqui, né, bem positivos ao analisar diversos cenários, o que não acontece, infelizmente, nos dias atuais, mas ela tá sempre ali batalhando ao longo da história para conseguir aprovar um projeto social que vai ajudar jovens em situações de risco. Então você tem ali ela trabalhando nesse projeto social, ao mesmo tempo que ela vem lidando com esses sentimentos que ela não esperava ter pelo nosso protagonista, e eu sim preciso confessar que o Drew, nos primeiros capítulos, até a metade do livro, eu fiquei pensando, meu Deus, mas quem fica com esse tipo de cara? Por que ela continua com ele? Ela é o tipo de protagonista tão forte, decidida, com um passado tão interessante, e a forma como ela vem lidando com situações, né, que do ponto de vista dela são situações que ela já está acostumada a lidar. Então eu fiquei fazendo essa pergunta até a metade do livro, e aí eu fui vendo que ele também foi se transformando a partir do momento que ele conhece a Alexa, e vai percebendo que o relacionamento não precisa ser algo tão complicado ou tão assustador assim. E eu tenho certeza que essa também é uma história que vai te conscientizar em relação às questões raciais e também a forma inesperada como o amor pode surgir na sua vida, aqui no caso da protagonista e do nosso protagonista também. As cenas finais do livro, o desfecho, foi um desfecho que eu pensei, nossa, foi genial, a autora praticamente assim, terminou o livro exatamente onde o livro começou, mas de uma forma tão romântica, tão bonita, e você viu ali ao longo da história o desenvolvimento dos dois protagonistas. Então é o tipo de livro que sim, entrou na minha lista de favoritos e que se você ainda não leu, vale a pena fazer a leitura dele. Acho que a autora em alguns momentos forçou um pouquinho ali, né, toda aquela atração física, que isso fez parte ali, né, de diversos momentos bem importantes da história, principalmente quando eles vão descobrindo ali, né, o surgimento desse sentimento que eles não estavam esperando, principalmente a partir do acordo que foi feito dentro de um elevador quando eles estavam presos nele. E a minha terceira leitura do mês de março foi do livro Acorda pra Vida, Chloe Brown. Esse foi um livro que eu comprei no formato digital logo na pré-venda, e assim que eu recebi esse livro em mãos eu pensei, nossa, é um livro que vai trazer uma história
bem diferente, né, e ao mesmo tempo leve, de uma protagonista que passou ali por um acontecimento inesperado na sua vida, quase foi atropelada por um carro em alta velocidade, e aí ela decide rever a forma como ela estava vivendo a sua vida e criar novas memórias, novas situações, coisas que normalmente ela não aceitaria, assim futuramente ela não vai se arrepender de nada que ela não tenha tomado a decisão de fazer ou não. Qual foi a minha surpresa quando eu peguei esse livro em mãos ali no Kindle e logo ali no primeiro capítulo, antes mesmo do primeiro capítulo, você tem um aviso da autora falando que o livro ele pode ser sim um gatilho para quem já passou por um relacionamento abusivo. E eu fiquei, gente, mas eu escolhi uma história leve e pelo visto é uma história que é um pouco mais pesada, trabalha assuntos mais sérios. E aí eu já reduzi um pouco as minhas expectativas em relação a esse livro para conhecer um pouco mais sobre os fatos e acontecimentos ao longo dessa leitura que poderiam sim ser um gatilho para alguém, por exemplo, que já passou sim por um relacionamento abusivo. Então logo no começo nós somos apresentados a Chloe Brown, que é a protagonista dessa história, e ela está passando por um episódio da sua doença em que ela perde a força do corpo e ela acaba tendo momentos e dias bem ruins na sua vida, ou seja, para cada dia bom, ela tem 3 ou 4 que são dias ruins, que ela precisa tomar diversos medicamentos, que ela precisa fazer listas para lembrar das coisas, então ela tem esse outro lado da vida que já é apresentado logo no começo do livro. E é exatamente por conta dessa doença que ela toma muito cuidado com o jeito que ela leva a vida dela, principalmente as suas irmãs e os seus pais, que acabam cuidando dela de uma forma um pouco mais assim excessiva, eu diria, por conta dos diversos riscos que essa doença traz para a qualidade de vida dessa protagonista. Mas há um belo dia em que ela passa por essa situação, em que ela quase é atropelada por um carro em alta velocidade, e aí ela reflete sobre tudo que ela fez na vida dela até aquele momento e ela percebe que, bom, não foi uma vida assim tão legal, tão agitada, e assim ela cria uma lista com as coisas mais absurdas que ela deve fazer na sua vida, para que ela consiga no fim do dia, né, não ter nenhuma vida com arrependimentos ou coisas que ela não fez por conta da sua doença ou pelo receio que ela tem de viver um lado fora da sua zona de conforto. E assim ela acaba se mudando para um apartamento que não é assim compatível com o poder aquisitivo dela, ou seja, ela vai para um apartamento num bairro que não é nem nobre, para que ela tenha outras experiências na sua vida e riscar, né, o primeiro item da sua lista, que é morar sozinha, porque ela sempre teve pessoas cuidando dela ali desde que os sintomas dessa doença apareceram. E assim ela conhece o par romântico dela na história, que no começo não é nem o par romântico, que é o zelador desse prédio, o Red. E ele é um zelador que praticamente parece não gostar dela, assim como ela também demonstra ali não gostar dele nos primeiros capítulos. E eles estão constantemente brigando nessa série de conflitos com acontecimentos do prédio e também com acontecimentos em que ou ele está envolvido ou ela está envolvida. E aí você começa a ter várias revelações em relação ao passado desses personagens, porque de um lado o Red, ele é um artista extremamente talentoso, mas que passou por um relacionamento abusivo com uma celebridade que até então ele não sabia que era abusivo, até o momento que ele percebe que ela praticamente tirou tudo aquilo que ele gostava dessa alma de artista, de pintar, de criar coisas novas, porque ela costumava dizer que ele não era uma pessoa talentosa, que ele só tinha nome ali na sociedade, porque ela era uma celebridade, e foi por conta dela, das coisas que ela fez, que ele acabou tendo seu nome reconhecido aí na alta sociedade pelas suas pinturas. Mas ele sai desse relacionamento, decide ficar ali, né, praticamente escondido de tudo e todos, acaba não criando mais obras porque ele não consegue encontrar inspiração para criar essas obras que ele criava no passado, e ele decide ser zelador de um prédio. Assim ele vai levar a vida até que ele descubra como ele pode voltar a ter uma vida, eu diria assim, mais feliz, mais saudável e confiar que ele é realmente um artista talentoso. E aí do outro lado você tem o passado da Chloe sendo revelado, porque ela nem sempre foi essa pessoa com essa doença. No começo ela tinha uma vida praticamente assim perfeita, e quando começaram a aparecer os sinais dessa doença, os sintomas bem fortes, sintomas que começaram ali a praticamente mudar a forma como ela vivia a sua vida, ou seja, ela não poderia levar a sua vida de uma forma normal, ela tinha um dia bom e 3 ou 4 dias ruins. Ela acabou vendo todos seus amigos se afastando dela, ou seja, deixando-a no pior momento da sua vida, naquele momento que ela mais precisava de suporte de pessoas verdadeiras ao seu lado. E aí você tem o livro se desenvolvendo nesse ponto em que você tem o Red, que não quer realmente criar um outro relacionamento com outra pessoa, porque até então ele não se recuperou desse relacionamento abusivo que ele teve com essa celebridade.
E do outro lado você tem a Chloe, que praticamente não quer também criar um relacionamento com ninguém, por isso que inclusive ela criou essa barreira de uma pessoa forte, determinada e até mesmo ranzinza, porque ela tem esse medo de ser deixada novamente por uma pessoa que ela começa a se importar. Então você tem aqui dois personagens com muitas fragilidades, com muitas cicatrizes do passado, tentando entender ali o que é aquele, eu diria, sentimento bem negativo que eles têm um pelo outro no começo, em que eles estão sempre discutindo, em conflito, e aí eles começam a dar uma chance realmente de se conhecerem um pouco melhor e entender por que existe esse sentimento negativo que vai se transformando em algo bem positivo ao longo, né, dos capítulos do desenvolvimento da história. E vamos para as minhas considerações finais, porque esse vídeo tá ficando muito longo, mas esse é um livro que realmente me surpreendeu nesse aspecto, que eu esperava uma história muito leve ao ler a sinopse. Inclusive eu compartilhei aqui um vídeo no canal em que eu falei sobre as minhas escolhas de leituras para o mês de março, e era um livro que eu achava que realmente seria uma história muito leve e acabei me surpreendendo de uma forma bem positiva, em que a autora trouxe uma história com outros aspectos bem importantes de pessoas que passam por situações difíceis nas suas vidas e no momento que elas mais precisam de alguém para ser ali, né, o suporte delas, aquele pilar que vai te ajudar a passar por essa fase difícil da sua vida, essas pessoas somem, te deixam ali à deriva para que você se vire, porque elas não vão gastar o tempo delas te ajudando a superar essa fase difícil. Então aqui você tem esses protagonistas trabalhando esse ponto de que de um lado a Chloe foi deixada pelas pessoas que ela se importava, ou que ela achava, né, que se importavam com ela, e do outro lado você tem o Red tentando entender que o amor não é algo negativo e que ele precisa ainda curar algumas cicatrizes do passado. Então a autora trabalha essas fragilidades, os medos desses protagonistas e principalmente o desejo que eles têm para o futuro, que inclusive eles nem conseguem perceber esse desejo, que é encontrar alguém que tem esse amor por eles, um amor em que vai entender o passado, vai entender as cicatrizes, as dificuldades, mas que vai estar ao lado deles superando todas as dificuldades. Então é um livro com uma história, eu diria, muito bonita nesse sentido de que não tem nada de clichê nessa história. São assuntos bem pesados nesse ponto de desenvolvimento dos personagens, você tem eles passando sempre por uma fase bem difícil, por problemas ali em relação, né, ao que aconteceu no passado. Então eu diria que a minha consideração final é: se você está procurando uma história fora do convencional, é um livro que talvez você deva dar uma chance, mas se você está buscando uma história leve, para sair um pouquinho de todo esse cenário, dessas notícias bem ruins que nós estamos recebendo atualmente, principalmente nos noticiários, vale a pena você escolher outra leitura, porque é um livro que eu terminei a leitura dele pensando: se eu soubesse de tudo isso que a história assim tinha e abordava, eu provavelmente não teria feito a aquisição dele, porque é um momento em que eu estou buscando histórias mais leves, mais divertidas, mais românticas, algo realmente para passar o tempo, viajar, conhecer outros lugares e não lidar com assuntos assim, né, tão pesados nesse momento. Era um livro que provavelmente eu faria a escolha dele nos próximos meses ou até mesmo no próximo ano. Então fica aqui o aviso que você vai ler a sinopse, vai pensar que o livro trata de uma história e aí você vai fazer a leitura dele e vai se deparar com uma história completamente diferente, mas é um livro que a autora trabalhou muito bem os personagens e trouxe ali, né, um desfecho que foi um desfecho muito legal, principalmente pelo fato de que você tem ali os personagens entendendo que dá sim para superar esses medos e receios e principalmente curar essas cicatrizes do passado. E assim chegamos ao fim de mais um vídeo de leituras do mês aqui no canal. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram os livros que foram citados por aqui ou quais foram as suas leituras ao longo desse mês. E eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau!